Senhor presidente, nobres pares, todos que acompanham esta sessão, eu gostaria primeiro de agradecer ao deputado Zeca do PT pela inversão do tempo. Senhor presidente, ocupo essa tribuna hoje, senhoras e senhores, para fazer uma denúncia contra o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, que está financiando a invasão de terras por indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. E faço isso, deputado Rafael Tavares, munido de provas que comprovam que um órgão, que é um braço da Igreja Católica, para minha tristeza como católico que sou, possa estar fugindo das atribuições pelas quais ela foi criada para incentivar a prática criminosa contra cidadãos e contra todo o setor produtivo em geral aqui no Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, no dia 7 de março, eu solicitei, através de uma indicação ao secretário de Segurança Pública e também ao governador do Estado, a possibilidade de nós obtermos informação se havia algum inquérito instaurado a fim de se buscar a responsabilização daqueles que poderiam estar financiando ou por trás das invasões que estavam ocorrendo aqui no Mato Grosso do Sul. Na terça-feira, eu comuniquei aqui ao presidente e também aos nobres pares que estavam no plenário que estaria indo à Secretaria de Segurança Pública numa reunião com o secretário Carlinhos para tomar conhecimento das providências já adotadas pela Sejusp em relação a esses casos. Qual não foi a minha surpresa que, em conversa com o secretário, solicitei a ele cópia integral do inquérito que foi instaurado em Rio Brilhante, sob o número 51/23, que investiga associação criminosa e esbulho possessório, mas esse inquérito foi instaurado por conta da invasão da fazenda do Inho, ali no município de Rio Brilhante. Fazenda, inclusive, que é do amigo do nosso deputado Zeca do PT. Tomei conhecimento, está aqui o inquérito policial instaurado pela Polícia Civil e, dentro dele, termos de declaração e provas que mostram a atuação criminosa do CIMI no incentivo e na ajuda que está dando às invasões de terras aqui no Mato Grosso do Sul. O inquérito policial, inclusive, traz aqui também declarações das empresas de ônibus que foram contratadas pelo CIMI para buscar indígenas em todo o Cone Sul do Estado, para que fizessem uma grande presença e facilitando assim a invasão nesta fazenda já citada lá do município de Rio Brilhante. Deputado Pedrocia Neto, aquilo que muitos já falavam, a boca pequena, de que o CIMI sempre esteve por trás das invasões de terras, incentivando os nossos irmãos indígenas a atuarem e a praticarem tal ato, hoje ele se confirma. Já é de conhecimento da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, certamente vai haver responsabilização e nós dessa casa vamos cobrar esta responsabilização para que não gere dúvidas, para que outras pessoas sejam desestimuladas a ajudar na prática criminosa. E mostra aqui, senhores deputados, senhor presidente,
Tem aqui a nota fiscal da empresa de turismo de Amambai. O nome dela é Anjos Transporte e Turismo. Está aqui a nota fiscal. Paga pelo CIMI por R$10 mil para o transporte de indígenas para serem usados na invasão de terra. Teve outra empresa que foi contratada, a empresa SB Turismo, de Dourados. E essa, além da nota fiscal que compõe o inquérito policial, eu tenho aqui também a transferência bancária, colocando o CIMI como o responsável pelo pagamento de R$10 mil para que o ônibus fosse locado para fazer o transporte desses indígenas. Excelência, me permite uma parte? Pois não, deputado Zeca do PT. Rapidamente, Coronel Davi, primeiro para cumprimentá-lo pelo pronunciamento corajoso que faz nesta manhã de quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Segundo, para dizer a Vossa Excelência e para quem nos assiste ou escuta, de que daqui a pouco faço uma reunião com alguns companheiros do gabinete para definir, deputado Zé Teixeira, a integralidade das minhas emendas como deputado estadual e mais 5 milhões que consegui das emendas do deputado Vander Lobé para destinar para os assentados da reforma agrária, para a pequena agricultura, para as comunidades indígenas e para os quilombolas que estão lá, em terra legitimada e que querem produzir, não tem absolutamente nada para produzir. Quando me elegi deputado, Coronel Davi, deputado estadual, vim com essa finalidade, com essa missão, ajudar a tornar viável a agricultura familiar no Mato Grosso do Sul e, se possível, por que não, exemplo da pequena agricultura ou da agricultura familiar para o Brasil. Portanto, essa é a minha razão de estar aqui. Terceiro lugar, dizer a Vossa Excelência que eu me somo ao seu pronunciamento. Não concordo com a invasão pela invasão. Estou aqui nas minhas mãos com a certidão do antigo Terra Sul, que eu acho que foi o órgão de terras, o Departamento de Terras e Colonização da época do governo do saudoso Pedro Sião ou do Dr. Wilson, que atesta ou que certifica que as terras essas invadidas por trás do CIMI e outros que Vossa Excelência prova, foram adquiridas em 1854, deputado Zé Teixeira, na freguesia de Miranda, na antiga província do Mato Grosso. Desde lá, portanto, se tem alguém que tem culpa, ou é o governo da época de 1854, no estado, na província, ou o governo central, o governo federal. E não, os coitados dos produtores estão lá, e estão lá na posse legítima de boa fé, e na madrugada, na calada da noite, são invadidos com um organismo que não bota a cara, mas bota os índios para sofrerem as consequências, para criar tumulto para um governo que veio para organizar a agricultura familiar no Mato Grosso do Sul. Eu sou apoiador do governo Lula e finalizo, me desculpe pelo tempo que eu tomo. Presidente Lula não concorda com invasão de terra irresponsável. Você tem que ter uma justificativa muito grande para se desapropriar e entregar para a agricultura familiar. Portanto, estou aqui tranquilo, fazendo esse pronunciamento da parte a Vossa Excelência, dizendo também, para concluir de verdade, que estou orgulhoso, recebi do deputado Pedro Cian Neto um convite para segunda-feira de manhã estar na FamaSul, para a gente encaminhar aquilo que for possível encaminhar para resolver
alguns conflitos indígenas no Mato Grosso do Sul. Parabéns pelo pronunciamento que faz. Obrigado, deputado Zeca do PT. Incorporo vossa parte na integralidade. Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputado Coronel Davi, Vossa Excelência traz à tribuna um assunto sério e muito grave. Já foi tratado disso aqui, eu estou parlamentar aqui há 28 anos. Esse negócio do CIMI já foi tratado aqui várias vezes, e o que Vossa Excelência traz, tem coisas por trás muito mais graves ainda. Porque o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, ele foi criado em Dourados, em 1972. E nós temos aqui o falecido professor da UCDB, Antônio Brandi, que já não está mais no meio de nós. Ele prestou um desserviço para o estado de Mato Grosso do Sul e um desserviço para o Brasil. Através dessa criação do CIMI, Conselho Missionário Indigenista, Antônio Brandi, da Universidade Federal do CDB, saiu nas reservas indígenas, titulada no ano de 1917, como é a Reserva Indígena de Dourados. A Reserva Indígena Taicuê de Carapó é do ano de 1923, titulada pelo governo federal, estadual aos índios, título definitivo. A etnia era proprietária, como nós somos hoje, que estamos aqui, adquirimos terra de remanescente, que recebeu o título em 1940, 1930. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que o Antônio Brandi saiu, sentou nas reservas indígenas, pegou os indígenas de 70, 80 anos. Onde é que o senhor morou? Eu morei na cabeceira do Córrego Ipuitã. Estou dizendo Ipuitã porque lá tem um conflito e eu tenho uma propriedade lá. Eu morei na cabeceira, ele foi lá e pôs um ponto, pela palavra do índio, de que ali existia uma reserva desativada. E o que Vossa Excelência está colocando, eu estou citando um exemplo, porque tem, baseado nas bacias hidrográficas da região do Rio Brilhante, do Rio Amambai, do Rio Iguatemi, do Rio Ivinhema, tem 123 pontos colocados por Antônio Brandi no serviço que ele fez através dos índios, como uma reserva desativada, e estão querendo fazer isso tudo para transformar a terra produtiva, titulada legitimamente depois que foi proclamada a República e criado o Estado de Mato Grosso, foi titulada pelos governos da época e foi paga. Ninguém recebeu terra do governo estadual de Mato Grosso, UNO, de graça. Todas foram pagas. Está na Agraer, o patrimônio do estado de Mato Grosso do Sul, quando foi dividido, está na Agraer. Todos os títulos emitidos pelo governo estadual e o valor recebido pela Secretaria de Finanças do Estado na época. Então, o que Vossa Excelência coloca é uma coisa muito grave, porque lá onde o nosso querido amigo, ex-governador, Zeca do PT, que fez uma parte aqui com muita coerência, muita inteligência, ele foi governador, ele sabe o que ele disse aqui, porque ele tinha do patrimônio a titulação das terras aqui pelo Estado. Então, por isso que ele usou. Aquela terra que está invadida em Rio Brilhante, de uma família de português, é o título de 1854. E a polícia do estado de Mato Grosso do Sul foi lá e prendeu os agressores, por esbulho. Os agressores foram liberados pela juíza de Rio Brilhante. Depois chegou 2 homens, talvez é um desses aí que o CIMI pagou, e voltou e está lá invadido. E ainda queria que os índios dessem ordem a permissão para o produtor colher a soja. Está lá o adubo, sem plantar o milho, e os índios estão lá dentro da terra. Isso, na minha visão, é uma desmoralização para quem está no poder, porque isso não deveria ser permitido. Se o presidente Lula, como disse o Zeca do PT, não concorda com a agressão, não concorda com a invasão, seja de sem terra ou seja de índio, ele tem que tomar providência, porque ele agora demarcou uma porção de terra, uma em Goiás, outra no Amazonas, outra no Pará, outra no Pernambuco, outra não sei, e uma lá no Rio Grande do Sul. Não mexeu com Santa Catarina ainda e não mexeu com Mato Grosso do Sul. Então está na hora dele criar
um mecanismo, como presidente da República de todos, inclusive do setor que sustenta esse Brasil de pé, que é o setor produtivo, que Vossa Excelência está brilhantemente fazendo essa denúncia, nada mais justo do que a gente abrir, que tem fato determinado, uma comissão de inquérito para fiscalizar o CIMI. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Teixeira. Incorporarei também a vossa parte. Coronel, uma parte aqui no seu discurso. Pois Quero não, aqui deputado. parabenizar a Vossa Excelência, primeiramente, pela denúncia corajosa que vem fazendo. Essa questão de invasão de terra no Brasil, ela vem aumentando, e eu discordo do discurso do colega, porque essas pessoas que invadem terra no Brasil hoje, elas se sentem amparadas pelo governo do PT, para começar nesse sentido. E eu fico muito triste que a Igreja Católica esteja aí fazendo parte dessa situação. Eu acredito que essa investigação tem que ir mais a fundo. Quero me colocar à disposição de Vossa Excelência para ajudar nessa investigação, para a gente realmente descobrir quem são essas pessoas que estão financiando a invasão de terra no Mato Grosso do Sul. Propriedade privada é sagrada, e nós temos aí uma instituição ligada à Igreja Católica incentivando a invasão de terra. Isso é um absurdo, e eu quero aqui me colocar à disposição para ajudar nesse trabalho, para a gente mostrar que o Brasil, mesmo que nós tenhamos aí um presidente e um partido no comando que incentiva a invasão de terra, invasão de propriedade, já que o Lula é contra, ele tem que vir a público fazer um trabalho sério para impedir isso acontecer. Agora, por que no governo Bolsonaro nós tivemos apenas 6 invasões de terras em um ano, e no governo Lula já começou essa bagunça? É porque eles estão se sentindo à vontade para fazer isso. Então nós temos sim de se posicionar aqui dentro dessa casa. Parabéns pela sua fiscalização, e eu estou à disposição para ajudar nesse trabalho, para a gente impedir e proteger o produtor rural e todo mundo que tem a sua propriedade privada. Não podemos permitir que o Brasil vire bagunça por conta desse governo. Muito obrigado. Agradeço, deputado Rafael Tavares, e também incorporo na íntegra a vossa parte. Permite uma parte? Deputado Pedro Neto. Bom, queria parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz, pronunciamento corajoso, um pronunciamento que coloca o dedo na ferida, e o faz com a robustez de provas. O senhor que militou a vida toda na segurança pública, conhece a questão e aponta de maneira contundente essa instituição que há muito tempo vem trabalhando para desestabilizar o Mato Grosso do Sul e aposta no conflito e aposta em incendiar o campo. Eu penso que as instituições de Estado não podem silenciar com relação a esse tema. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e de Justiça certamente vai tomar providências com relação a isso, e esses que tomaram essas medidas e aqueles que financiaram os mandantes têm que ser, sim, trazidos à régua da lei e punidos devidamente. Quero dizer que nós precisamos aqui, como Assembleia Legislativa, buscar formas de resolução desse conflito. De um lado, que nós tenhamos o aparelho do Estado protegendo a propriedade privada, mas não apenas a propriedade privada, porque nós estamos tratando aqui da manutenção do Estado democrático de direito. Porque se existem conflitos, quaisquer que sejam entre particulares, nós temos a justiça como mediador, nós temos o legislativo como instrumento. Numa sociedade civilizada, é através dos canais do Estado que a gente resolve os conflitos, não colocando indígenas e produtores rurais como se fossem inimigos, que não são. É o Estado brasileiro, remontado por decisões antigas, que colocaram esses em conflito. O deputado Zeca aqui mencionou documentos remontando a 1800 e alguma coisa. Ora, como é que podemos nos responsabilizar sobre algo que aconteceu nessa época? Então, eu penso que o Mato Grosso do Sul
precisa buscar formas de solução desse conflito. Nós temos algumas vertentes para a solução. De um lado, eu penso que está na hora, deputado Zeca, de nós inscrevermos devidamente na Constituição brasileira e reformularmos o artigo 231, que estabelece que a União irá demarcar as terras que os índios tradicionalmente ocupam. Ocorre que o legislador, o constitucionalista, o constituinte, não definiu o que significa terras que os índios tradicionalmente ocupam. Ele diz, ocupam, no presente. Em 1988, data da promulgação da Constituição. Não as terras que os índios tradicionalmente ocupavam no passado. Porque, senão, esse artigo seria uma licença para dizer que o Brasil todo seria indígena. Ocorre que existe também o direito do indígena. Então, o que nós precisamos fazer? A nossa sociedade, em 2023, precisa clarificar esse artigo. Nós precisamos dizer, se nós queremos fazer uma ampliação de uma determinada reserva, como é que nós vamos fazer isso obedecendo à lei? Eu tenho defendido a ideia que nós temos que avançar na PEC 132. O que a PEC 132 faz? Ela diz o seguinte, que a União irá responder, nos termos da lei civil, para aqueles que foram prejudicados por títulos que foram declarados como sendo indígenas. Então, o que nós estamos colocando? A obrigação de ter indenização prévia, justa e em dinheiro, caso o Estado queira fazer uma demarcação. Se o Estado quer, de fato, fazer uma ampliação de uma determinada área, que possa fazê-lo mediante a indenização, mediante alguns critérios. Nós temos que debater, mas é o Estado quem tem que definir isso. Nós não podemos fazer ao arrepio da lei, que de repente chega a FUNAI e coloca uma portaria declaratória, e uma terra que está ali com uma cadeia dominial que muitas vezes remonta antes da Guerra do Paraguai, que nós tivemos como política de ocupação no então sul de Mato Grosso, a concessão de títulos para que nós fixássemos a presença do Império Brasileiro aqui, e nós, numa penada, numa simples portaria declaratória, nós anulamos isso tudo e incitamos os indígenas a invadir aqueles que não têm absolutamente nada a ver com isso, né? Então, PEC 132, nós temos aqui no Estado o FEPAT, que é o Fundo Estadual para Aquisição de Terras Indígenas, propositura do deputado Laerte Tetila, que foi aprovada por essa casa. Nós podemos conversar com o governo federal para que ele possa colocar recursos dentro desse FEPAT e fazer aquisição de terras, e também nós podemos encontrar formas, dentro dos processos judiciais, de acordos entre a União e aqueles que estão com os títulos afetados. Então, eu penso que existem sim soluções, mas nós não podemos deixar que essas soluções sejam todas atrapalhadas por um grupo que Vossa Excelência está apontando de maneira muito contundente, muito correta, que vai incendiar o nosso Estado. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns pela coragem. Conte conosco para que a gente possa dar uma solução equilibrada nesse processo que tem vitimado tanto os indígenas quanto os produtores rurais, que não são inimigos. Nós precisamos trazer solução para esse conflito. Muito obrigado. Obrigado pela parte, deputado. E me permite uma parte, vamos deputado? incorporá-lo também. Só para informá-lo, deputado Pedrocian Neto, nós, como presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Direito de Propriedade, junto com o deputado Márcio Fernandes, que é o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, nós encaminhamos um pedido à ministra Simone Tebet, solicitando que fosse colocado no orçamento do ano que vem recursos para que nós possamos, através do Estado brasileiro, da União, que tem a responsabilidade de resolver isso, de indenizar os proprietários cujas terras estejam invadidas. Porque a grande maioria, principalmente daquelas terras invadidas por indígenas, não querem mais a terra de volta. Porque eles têm preocupação e não acreditam se no futuro as comunidades indígenas forem retiradas das terras, se elas não voltarão depois. Então, esses proprietários querem ser indenizados. E eu e o deputado Márcio Fernandes estamos à frente desta luta. E Deus queira, né, deputado,
que a gente consiga obter essa vitória que, com certeza, amenizará os ânimos e a gente poderá levar a paz no campo tão pretendida. Deputada Mara Caseiro. Deputado Coronel Davi, nós fizemos aqui, instalamos uma CPI do CIMI em 2015. Eu fui a presidente, o deputado Paulo Corrêa foi o relator, e ficou muito claro e evidente que o CIMI realmente incitava, e não só por incitar a invasão, que já é um absurdo, mas incitar a morte dessas pessoas. Porque qual que é a responsabilidade dessa instituição, dessa organização, quando ela fala para uma mãe de família estar à frente de uma invasão que, com certeza, toda ação tem uma reação. Então, nós tivemos mortes, pessoas que perderam as suas vidas por uma irresponsabilidade do CIMI, dentro do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, isso é muito triste. E eu me lembro que, quando eu fui entender o que era o CIMI, eu queria entender, porque quando me falava do CIMI, eu imaginava que fosse realmente algo que viesse evangelizar, que viesse trazer a palavra de Deus nas aldeias, que viesse falar como uma forma da cultura da paz. E foi exatamente o contrário que nós encontramos. Nós encontramos no CIMI um incitador de invasões, de crime dentro do nosso estado de Mato Grosso do Sul, e que, com certeza, colocava e coloca em risco a vida dos nossos indígenas, quando incita a invadir, quando incita um sem-terra a invadir. Então, assim, muito louvável você trazer essa discussão. Agora, o que precisa se fazer? É sentar numa mesa com os atores, governo federal, governo estadual, Assembleia Legislativa também, Câmara Federal, para que a gente possa, como falou aqui o deputado Pedro Cianeto, nós temos formas e maneiras de solucionar esse problema. Nós sabemos hoje que tem produtores que não querem mais voltar a essas terras, porque não se sentem seguros, né? Nós não somos contra a reforma agrária, eu quero deixar bem claro isso. Mas o que nós somos contra é a invasão, a incitar pessoas, inclusive correndo risco de vida, né? E trazer novamente a insegurança no campo, não só para os produtores, mas para os nossos indígenas. Então, nós temos que levar a cultura da paz. Então, acho que passou da hora de sentar com muita responsabilidade e buscar, de fato, uma forma de resolver esse problema que ataca não só o nosso estado, mas vários territórios do nosso país. Obrigado. Deputado Márcio Fernandes. Uma parte, deputado. Deputado Coronel Davi, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema a esta Casa de Leis, para essa discussão que é ampla, que é difícil de solucionar, que a gente já vem há muitos anos aqui tentando uma solução para esse problema. Entra governo, sai governo, e a gente sempre está na mesma expectativa de que se resolva e encontre um caminho viável para essas pessoas, para esses produtores que sofreram e sofrem com a questão das invasões de terras aqui no Mato Grosso do Sul. Eu vejo que são vários os caminhos a seguir para que se tenha um resultado significativo para ambas as partes. Mas falo aqui como coordenador da Frente Parlamentar do Agronegócio, que esse caminho que nós estamos direcionando, tanto nós aqui da Frente Parlamentar do Agronegócio, quanto o senhor como presidente da outra Frente Parlamentar da Reforma Agrária,
que é o caminho da indenização. Nós precisamos fazer com que o governo federal acelere esse processo desses produtores que já disseram abertamente que não querem mais ficar ali naquela propriedade e precisam de ser ressarcidos. Agora, o que falta, né, para que isso se resolva? Falta boa intenção, que eu acredito que, pelo que diz o nosso ex-governador Zeca, que tem falado com frequência com o presidente Lula, que diz que tem boa vontade de resolver, que faça, que mande esse recurso. O que precisa, o primeiro passo, é o dinheiro chegar para indenizar esses produtores que estão lá sem perspectiva de resolver o problema, porque a terra não tem mais, está invadida. E o recurso, como é que fica? Né? Há quanto tempo a gente está falando disso aqui? E nós temos aberto esse canal junto com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que nos garantiu que terá um recurso específico para esse caso. Eu acho que esse é um caminho, de fato, para começar a resolver esse problema tão grande, é um problema complexo, né, mas que nós temos que ter essa resolução e, de fato, fazer com que esse recurso, esse dinheiro que esse produtor rural perdeu, a sua família, que por muitos anos, talvez a vida inteira, trabalhou para ter um pedaço de terra, está lá perdido, e essas pessoas sem esperança de ter a propriedade de volta e também não ter o dinheiro no bolso para poder adquirir uma outra propriedade. Então, parabéns por trazer esse assunto, conte com esse parlamentar, quantas vezes necessário for, para que a gente possa ter essa pressão, vamos dizer assim, no governo federal, para que chegue o mais rápido possível esse recurso aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Parabéns. Obrigado, deputado. Senhor presidente, para encerrar, é um fato grave que trago aqui ao conhecimento desta casa. Temos um fato determinado, inclusive, para buscarmos a abertura de uma CPI para apurar estas invasões. Mas eu entendo também, deputado, presidente, que esta casa deve pensar nessa possibilidade apenas na hipótese de que nós possamos ajudar na resolução desse grave problema. Porque, infelizmente, já tivemos aqui a realização de CPIs, algumas até bem próximas de nós, que não viraram nada e que fizeram esta casa, inclusive, gastar dinheiro público. Então, vamos debater esse assunto com Vossa Excelência, com as autoridades que tratam desta questão. Vou acompanhar, senhor presidente, e pediria também que os deputados interessados em fazê-lo possam nos ajudar nisso, acompanhar o andamento desse inquérito, que já apontou a participação ativa do CIMI no financiamento dessas invasões. Vamos buscar, com bastante atenção, o andamento desse trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil e cobrar a responsabilização. Isso não pode ficar barato, presidente. Essas pessoas ou esse órgão que vem contribuindo para levar aí a intranquilidade a quem produz no campo, precisam ser responsabilizados. E, para terminar, senhor presidente, eu tive acesso a algumas informações que ainda estão sendo apuradas no decorrer dessa investigação. E, infelizmente, deputado Zé Teixeira, apareceu como pessoas que também estão contribuindo, que sabiam dessas invasões, a autoridade federal, que inclusive compõe o governo federal atualmente, e uma, para tristeza minha, presidente, uma autoridade eclesiástica, que sabiam dessas ações, sabiam do que estava sendo planejado e foram cúmplices dessas invasões realizadas aqui no Mato Grosso do Sul. E espero que a investigação consiga os elementos necessários para colocarem essas duas pessoas também no curso desse inquérito, com a responsabilidade que eles deverão arcar a partir de agora por terem contribuído para essa prática criminosa. Apenas isso, senhor presidente, e vamos continuar alertas
Desculpa, deputada Mara. Somente mais uma parte. Pois não. Nós temos o nosso relatório final da CPI do CIMI. Infelizmente, a gente fica muito triste porque ali ficaram muitas coisas provadas, como o senhor trouxe aqui, uma prova real da incitação ao crime, né, pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que deveria ser algo que, como eu falei aqui, que estivesse fazendo uma apologia à cultura da paz, mas está sendo ao contrário. Mas eu gostaria, eu vou encaminhar esse relatório, Coronel Davi, para que também possa ser colocado nesse inquérito, porque pode ajudar também, lógico, não na construção de provas, mas pelo menos uma análise do que foi apurado dentro dessa casa, com muita responsabilidade e buscando, antes de mais nada, a segurança jurídica e a segurança dos nossos indígenas e dos nossos produtores. Porque aqui nós somos todos cidadãos brasileiros e não podemos ter distinção, discriminação ou preconceito. Por isso que me causa muita dor quando a gente vê essas ações que cria uma separação entre os cidadãos brasileiros. E então nós vamos encaminhar esse relatório da nossa CPI, que foi o nosso relator foi Paulo Corrêa, deputado Paulo Corrêa, e vou encaminhar para Vossa Excelência, para que também possa ajudá-lo e instruir, né, o que foi levantado dentro da CPI do CIMI aqui desta casa. Muito obrigado, deputado. De bom grado aceitarei. Muito obrigado, presidente. Esta presidência quer registrar a importância da fala de Vossa Excelência, Coronel Davi, como nosso representante aqui na Comissão de Segurança, e dizer que nós estamos atentos a esse tema, que já foi objeto de manifestação do deputado Zeca, de outros deputados que são das comissões que integram aqui, Comissão de Agricultura, Comissão de Reforma Agrária, Vossa Excelência, Comissão de Segurança. Registrar que eu já ouvi atentamente a fala do ministro Carlos Fávaro sobre o assunto, que é uma importante manifestação de autoridade nacional do assunto, assim como do governador Eduardo Riedel. Essa casa também, deixar registrado que me preocupa só uma questão, invasões. Nós tivemos essa invasão financiada, que é uma invasão de terra indígena, tivemos uma invasão consolidada no Estado e uma tentativa de invasão nesse final de semana que prontamente o governo agiu com presteza. Então, registrar que aqui não tem invasões, até porque nós não somos um Estado sem lei, nem um Estado sem autoridade, e esta casa, juntamente com o governo, com essas manifestações, não vai permitir que isso aconteça e que o senhor possa continuar acompanhando.